Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor nos guarde a todos em sua doce paz. Que sintamos-nos também envolvidos pela espiritualidade presente, que sintamos a alegria deste ambiente, as vibrações de fraternidade, de paz, suaves, serenas também em meio à natureza, para que assim possamos nos refazer física e espiritualmente. E hoje, dia 2 de novembro, é o dia convencionado pela humanidade de rememoração dos ditos mortos ou finados. E é sobre a morte que nós vamos falar hoje, claro, a perspectiva, ou sob uma perspectiva, da realidade do espírito. Enquanto nós nos debruçamos num olhar panorâmico sobre a própria humanidade, quando nos debruçamos sobre esse tema, logo nós notamos que a morte tem sido secularmente, milenarmente, um dos grandes desafios da humanidade. Uma das maiores questões, indagações, dúvidas ou temores. Assunto esse que foi apresentado para nós, por exemplo, pelo querido benfeitor Leon Denis, logo na introdução de uma de suas obras magnas, Depois da Morte. Leon Denis, ele nos convida a refletir sobre a morte enquanto esse milenário ponto de interrogação, ante nós, incessantemente colocado. Então, desde as eras mais remotas da civilização humana, da humanidade terrestre, as criaturas, à medida que desabrochavam para a razão, nas indagações acerca da vida, do mistério da vida, perguntavam a si mesmas o que estava para além daqueles véus, dos misteriosos véus da morte, os véus de Ísis. E justamente por conta desse milenário ponto de interrogação, diz Leon Denis, é que a humanidade foi desenvolvendo um sem número de sistemas filosóficos, na ânsia por respostas. A filosofia encontra um dos seus motivos de existência justamente na reflexão sobre a morte. Porque a criatura pensava consigo, vale a pena viver desse ou daquele modo, se tudo talvez se finda com o túmulo? Há uma continuidade, e se há essa continuidade, existe alguma correlação entre o que nós encontramos do lado de lá com o que nós fazemos do lado de cá? Tudo isso, portanto, foi nutrindo o desenvolvimento de um sem número de temas associados à questão da morte. A questão da justiça, a própria questão sobre Deus ou um Criador, existe Deus? Se existe, como é essa questão da morte, o porquê da morte, essa finitude da criatura humana, de modo que ela foi, então, e segue sendo, um dos polos centrais do pensamento humano, que vem dando origem ao longo dos séculos a todos esses esforços do pensar humano para entender a vida, para entendermos a nós mesmos, para entendermos a finalidade da existência, se é que ela há. Assim, Leon Denis trabalha esse tema na introdução dessa sua obra, que é uma obra belíssima, Depois da Morte. E o seu intuito é justamente, refletindo sobre o depois da morte, trazer elementos de renovação, de inspiração para o antes da morte, para os que aqui estamos, aqui, agora, encarnados. Da mesma forma, o benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, ele trata desse mesmo tema. O título é Rasgando Véus. Então, esses multimilenários véus misteriosos, em determinado momento da humanidade, em mais de um momento em verdade, mas em um momento mais específico, começaram realmente a serem rasgados, abertos à humanidade terrestre. E claro, ele faz ali uma referência
ao ministério da doutrina dos espíritos. Mas ele diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, se vê ou se depara diante dos pórticos do sepulcro com as mesmas indagações, aflições que os romanos, gregos, egípcios das épocas recuadas. Claro, com exceções em todos os tempos. Mesmo já aqueles tempos, existiam alguns que avançavam um pouco além em termos de entendimentos, chamados círculos iniciáticos, aqueles que já tinham uma visão um pouco mais clara do que nos espera além. Mas, de um modo geral, a criatura humana, em sua média geral, ainda hoje muitos se deparam diante dos pórticos do sepulcro com as mesmas aflições, temores, indagações que visitavam o coração daqueles de séculos atrás. Mesmo tendo avançado tanto o ser humano em termos de desenvolvimentos materiais. Já cogitamos, aliás, já até fizemos, alcançar outros planetas do nosso sistema solar, já temos devassado a estratosfera terrestre, já cercamos o nosso planeta de satélites e satélites e sondas e telescópios. Da mesma forma, temos descido às profundidades mais fundas do nosso planeta. Então, esse pesquisador da estratosfera e do subsolo, ainda assim, se vê marcado, premido por essas questões diante da morte. De modo que ele continua, concluindo esse primeiro parágrafo, da introdução do livro Obreiros da Vida Eterna, ele diz que esse milenar ponto de interrogação segue ainda hoje ferindo sentimentos e torturando inteligências. Para muitos, portanto, ainda hoje, a morte é uma causa de aflição, de angústia. Mas desde alguns decênios, mais ou menos 150 ou 160 anos, tem surgido no mundo uma proposta de renovação integral na relação da criatura com a morte. Algo, aliás, que havia começado antes. Se voltarmos cerca de 2000 anos no tempo, nos veremos naquela manhã radiosa, num jardim, quando Madalena buscava o sepulcro de Jesus para lhe prestar as suas homenagens. Qual não é a sua surpresa quando ela nota que o sepulcro estava vazio? E ela, aflita, sem saber o que poderia ter ocorrido com o corpo do Senhor, ela fica pensando, quando de repente nota ali uma presença. Ela julga se tratar do jardineiro. Ao voltar-se para ver quem era, ouve então a sublime palavra, Maria. Estava ali a mensageira da ressurreição, tendo contato com uma realidade que transformaria para sempre a história da humanidade. Porque em todos os tempos, o além tem de alguma maneira se manifestado. Aqueles que lá estão têm conseguido sobrepor-se às barreiras dos sentidos, às barreiras que a matéria estabelece. Mas era algo muitas vezes fugaz, alguns poucos tinham acesso a isso, não era algo assim tão consolidado, mas daquela manhã em diante seria algo diferente. Porque recordo-me de Humberto de Campos, que falando a respeito daquela manhã e da figura da Madalena, ele nos pergunta a todos: digam-me qual o filósofo, qual o cientista, qual o pesquisador que trouxe à humanidade notícia mais feliz do que a Madalena naquela manhã de domingo, quando disse aos discípulos palavras que ecoam pelos séculos: ele vive. A morte não é o fim. Não detém a última palavra. Começava ali um trabalho de renovação gradual do entendimento da humanidade quanto à morte. Ainda sem nos aprofundarmos muito nos detalhes do que é esse além-túmulo, mas já sabendo que a vida ali também marca presença.
já começando a entender que a morte, longe de ser uma antítese da vida, é em verdade uma servidora sua. Está também a serviço da vida entendida em sentido mais amplo. Com a ressurreição do Cristo, se consolida essa verdade junto aos primeiros discípulos, que justamente por terem introjetado em seus corações essa informação, essa certeza, não mais temiam morrer. Desciam aos circos, dispostos a dar a vida física pela vida que transcende, como o Senhor havia ensinado em sua ressurreição. Porque até então, ao longo de séculos, a morte vinha sendo a arma, muitas das vezes, dos tiranos, dos perseguidores. Era a última ameaça, tirar a vida de alguém. Mas e quando não mais existisse essa ameaça? Porque alguns já entendiam que perder a vida, no máximo, a do corpo, mas jamais a vida perene, a vida real. Surge então a grandeza dos mártires, que impressionam o Império Romano com o seu destemor, porque não lhes interessava mais apenas a vida efêmera, limitada do corpo físico. Já projetavam os olhos e, sobretudo, o coração naquela vida diferente, abundante, que o Cristo demonstrara em sua ressurreição. Começava ali um novo tempo para a humanidade. A era de ouro dos mártires, que já vislumbravam e viviam realmente a vida do Espírito. Mas era preciso que o tempo fizesse o seu trabalho. E mesmo para muitos cristãos, embora sabendo da realidade da continuidade da vida, porque isso é ressurreição, à luz hoje do que o Espiritismo nos ensina, não estamos a falar de ressurreição dos corpos, estamos a falar de continuidade da vida. Ressurreição, do grego anastasis, significa isso, levantar-se. Como a dizer que algo tomba, mas algo se levanta na morte. O corpo tomba, mas o espírito se levanta para seguir na jornada da vida imperecível. Mas mesmo para muitos cristãos ainda permaneciam dúvidas, temores, reticências em relação à morte. Sabiam dessa realidade da continuidade, mas ainda era algo meio difuso, vago, não era tão claro. Mas estava reservado aos tempos do Consolador terminar de rasgar os véus que ainda permaneciam, terminar de abri-los. Por isso o título de Emmanuel, Rasgando Véus. Como a dizer, é essa uma das principais missões do Espiritismo. Inaugurando, vejamos só para a humanidade, um novo tempo em que, daquilo mesmo que vinha sendo a principal fonte de dúvidas ou aflições para a humanidade terrestre, pudesse brotar a principal fonte de consolação. Da morte, de repente, veríamos nascer a vida. E a vida como nunca antes. A palavra dos mortos haveria de revelar, por meio de Allan Kardec e todos os que vieram depois, uma vida mais abundante, transbordante, bela e fascinante do que nunca. Então é interessante notarmos como que o Espiritismo tem em si esse aparente paradoxo. Daquilo que vinha sendo uma das principais fontes de angústia para as criaturas humanas, o Cristo, Deus, haveria de extrair para os séculos do porvir a principal fonte de consolação, de entendimento acerca da própria vida. Uma humanidade que, ali, século XVIII, século XIX, se perdia nos labirintos do materialismo. Depois de séculos de uma fé que nutria o coração, mas que ainda não falava tão profundamente a razão, e por isso, muitas vezes também, uma fé que obscurecia o pensamento, que dificultava o entendimento da vida em toda a sua grandeza, em seu funcionamento. Depois de séculos assim,
A inteligência tem um hausto de renovação, temos o iluminismo, mas a humanidade começa a se perder nas teias do materialismo. O ceticismo, o niilismo, a fé era desprezada por muitos, porque misturavam seus aspectos positivos com as suas limitações até então. É nesse contexto que surge a ocasião propícia para o alvorecer de um novo tempo, em especial de uma nova relação com a morte e com os ditos mortos. E é exatamente o que o Espírito de Verdade busca nos dizer em alguns dos trechos dessa mensagem que hoje foi lida. Mais especificamente no segundo parágrafo, quando assim ele nos diz: mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Então, a humanidade terrestre, claro, sempre com louváveis exceções, mas que, premida pelos seus impulsos, pelas suas paixões, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua rebeldia, se perdia nas sendas ásperas da impiedade. Se via, muitas das vezes, sem perspectivas de esperança, de porvir, que trouxesse à vida uma finalidade mais profunda, que trouxesse força e resiliência ante as lutas que são naturais da experiência material. Nesse contexto, prossegue o Espírito de Verdade, meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Em outras palavras, meus amigos, os mortos que aqui homenageamos, os mortos dos quais nos lembramos, com carinho, com saudade, estão mais vivos do que nós mesmos, mais vivos do que nunca, no infinito concerto da criação. Que alegria e que consolo é poder saber disso. E é isso que o Espiritismo nos entrega. Como dizia Raul Teixeira, nós os que aqui estamos e que nos consideramos os vivos, enquanto eles, os que lá estão, libertos do peso, do fardo, do corpo físico, podem se locomover pela força do pensamento, ultrapassar barreiras físicas, comunicar-se sem palavras, e nós os chamamos de mortos, enquanto nós nos consideramos vivos. Revela-nos, no entanto, o Espiritismo, que estão mais vivos do que nunca, mais vivos do que nós, os mortos que nos esclarecem sobre a vida. É isso que o Espiritismo nos demonstra. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Resgatando o que o Cristo já nos havia ensinado, o que Paulo também havia descortinado, o Espiritismo hoje nos explica que a única morte verdadeiramente a temer é a morte no mal, do espírito que se deixa estagnar na jornada infinita da vida imperecível. Mas para aquele que, no corpo ou fora dele, sabe viver de conformidade com as leis de Deus, o morrer, fisicamente falando, não é senão liberdade, libertação. Paulo chegaria a dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para o espírito que já vive em plenitude, pelo amor, pelo bem, pela luz que esparge, pela verdade que toma como norte, para o espírito que assim vive, libertar-se do corpo físico não é senão
angariar ainda mais possibilidades de servir e de engrandecer a si mesmo e a própria vida. É o que o Espiritismo, há 150, 160 anos, vem construindo no pensamento da humanidade, meus amigos. Uma nova relação absolutamente diversa com a morte, em que há espaço, sim, para a saudade, há espaço, sim, para as lágrimas, às vezes, da saudade, mas jamais para o desespero. Invisibilidade não significa ausência, temos aprendido. E com a doutrina espírita, em nosso esforço de vivência, isso se torna cada vez mais claro. Por isso, mais adiante, já mais no final da mensagem, o Espírito de Verdade nos diria: os erros, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Nada feito em Deus, nada feito no amor perece. A morte não tem tal poder, meus amigos. O que é feito no amor, o que é feito em Deus é para sempre. É para a eternidade. Nada perece, a não ser o que em nossas realizações não esteja de conformidade com as leis de Deus. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Mas toda sementeira que fizermos com Ele há de florescer e frutificar, em expressões cada vez mais crescentes, conforme passem os séculos. É o que aprendemos, estando hoje aqui reunidos, a relembrar aqueles que passaram por aqui há muitos e muitos anos atrás, mas cujos frutos e flores ainda podemos sentir, porque mais vivos e mais abundantes do que nunca, porque nada do que é feito no amor e em Deus perece. Não tem a morte poder sobre isso. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. A única morte, portanto, a temer é do espírito que voluntariamente, por rebeldia, pelas suas paixões, se entrega à estagnação. Mas com o Espiritismo somos chamados a aprender que viver é dinamismo, é crescimento, é estudo, é aprendizado, é renovação, é serviço. Quem assim se porta, seja qual for a circunstância exterior, esteja no corpo ou fora dele, estará vivo, com uma expressão de vida cada vez mais crescente em si mesmo. Por isso, num dos tempos mais desafiadores da humanidade, que é ali o contexto do século XIX, de materialismo, de ceticismo, de sombras, de menosprezo à fé, o alto mobiliza as falanges dos mortos para anunciarem aos ditos vivos: meus amigos, minhas amigas, a vida é muito mais do que imaginais em vossos parcos sentidos. Como diz Humberto de Campos, de pé os mortos, no prefácio que ele faz à segunda edição do livro Parnaso de Além Túmulo. Ele que havia desencarnado em 5 de dezembro de 1934. Em 1935 sairia essa segunda edição de Parnaso de Além Túmulo. Então Emmanuel pede a ele que fizesse o novo prefácio dessa nova edição. E ali ele faz meio que uma meia-culpa, assim como ele descreve também no prefácio que faz ao livro Boa Nova. Lá no livro Boa Nova ele diz assim, esse prefácio do livro Boa Nova viria mais tarde, se não me falha a memória, no ano de 1940. Ele diz assim: eu me lembro, uma vez, eu ainda encarnado, encontrei alguns amigos protestantes que me disseram assim: o Cristo é a rocha dos séculos. E ele, meio, digamos assim, iludido, engodado, né? Por toda aquela cultura que ele trazia, todos os conhecimentos que ele detinha sobre a mitologia, sobre outras tradições e tudo mais,
Diz ele que ante essa afirmação dos seus amigos, ele deu um sorrisinho e seguiu. Como dizer assim, Cristo, rocha do século, né? Deu um sorrisinho e seguiu. Ele volta depois no prefácio do livro Boa Nova e diz então, hoje eu já não posso sorrir nem passar. Como a dizer assim, fui colocado pela morte no meu devido lugar. Porque eu entendi que o que eles afirmavam ali é a mais pura expressão da verdade. Porque eu sinto hoje como essa rocha milenária a nos dar sustentação aos que temos estado mergulhados no pântano de nossas misérias seculares. Então, o que eu outrora menosprezava, Cristo, a rocha dos séculos, uma visão, àquele tempo ele achasse talvez, uma visão ingênua de alguns que se deixaram tomar muito assim pela fé, hoje ele dizia, já não posso nem sorrir e nem passar, porque hoje eu sei, eu sinto que o que eles me falavam é a mais pura expressão da verdade. Pois bem, a mesma coisa se deu quando ele ouviu notícias de um jovem do interior das Minas Gerais que havia lançado um livro de poemas com grandes nomes da poesia brasileira e lusitana. Ele, enquanto encarnado, escreve um artigo falando a respeito do livro Parnaso de Além Túmulo e meio que desprezando, aquela coisa dos mortos que falam, daquele jovem inculto do interior das Minas Gerais. Poucos meses depois de desencarnar, ele é chamado a escrever o novo prefácio daquele mesmo livro. E é como se ele dissesse agora, outrora me disseram que os mortos falavam, e eu meio que sorri e passei, mas agora eu já não posso nem sorrir nem passar, porque eu sei que a mais absoluta verdade, e que esses mortos não só falam, como vieram nos explicar o que é realmente a vida. Aliás, eu sou hoje um deles, porque quanto ele nos legou, a partir ali do prefácio de Parnaso, todas as obras que depois psicografaria por meio de Chico Xavier, ele nos ensinou isso. Por isso ele coloca como título desse prefácio, de pé os mortos, estabelecendo para a humanidade um novo tempo, um novo marco temporal. Assim como outrora a ressurreição do Cristo, agora não algo mais contido ou limitado, agora algo universal. Médiuns que surgem em todas as partes, a mediunidade que se expande, tarefeiros, servidores dos mais apagados rincões, não só da França daqueles tempos, mas depois das terras do cruzeiro. Servidores, muitas das vezes incultos, mas que veiculavam a mensagem dos mortos mais vivos do que nunca, a nos dizerem, humanidade terrestre, é chegado o tempo de compreenderdes, todos vós que aí estáis, que é preciso nutrir o coração com uma compreensão mais ampla da vida, com um compromisso maior para com a vida, a partir do que temos aprendido com o Espiritismo, que resgata as lições de Jesus. Nesse dia dos mortos, portanto, mortos que estão de pé, vivos, somos convidados a analisar em nós o quanto temos construído dessa vida que não está sujeita à passagem do tempo, que não está tão sujeita assim à alfândega da morte. Emmanuel, o benfeitor, assim nos define vida em uma conceituação mais ampla. Vida é experiência digna da imortalidade. O quanto o nosso caminhar pelo mundo, as nossas escolhas, as nossas buscas, têm refletido uma busca por uma experiência digna da imortalidade.
Em outras palavras, o quanto o que eu busco, o que eu estudo, o que eu faço, tem incorporado em mim valores, recursos, tesouros que resistirão à passagem do tempo e à alfândega da morte. Quanto de sabedoria real estamos a construir? O quanto de esperança e confiança nas forças soberanas da vida? O quanto de amor e de afetos? O quanto essas coisas, que em geral não podemos tocar, não podemos segurar com as nossas mãos, o quanto destas coisas temos preenchido a nossa vida, o nosso querer, o nosso agir no mundo. Porque cedo ou tarde seremos chamados a fazer a travessia. E é preciso que tenhamos vivido de tal forma que ao fazê-lo, o façamos em paz. Recordo-me de um outro texto de Emmanuel, refletindo sobre esse tema, na sua primeira obra psicografada por meio de Chico Xavier, que é o livro Emmanuel. Tem um capítulo chamado A Paz do Último Dia. E ele nos diz basicamente assim: um dos nossos maiores afazeres, uma das nossas maiores tarefas enquanto aqui estamos, meus amigos, é viver de tal modo que o nosso último dia seja pacífico. Nos encontre a morte em paz. E isso só logrará aquele que bem soube viver a vida. Não no sentido de gozá-la ou aproveitá-la sem medida ou reflexão, mas aquele que soube reconhecer o patrimônio valiosíssimo do tempo, que soube consagrar a saúde, não à inércia, não à preguiça, mas à realização. Aquele que soube fazer da luz recebida, do conhecimento, não simplesmente recursos estanques nos armários da memória, mas quem soube dinamizar essa luz recebida na forma de mãos em serviço, de mais amor, acolhimento, olhos mais brandos e doces, olhos bons para a vida, como nos diz Jesus. Esses são os que têm aprendido a viver, esses são os que preparam a paz do último dia. Esses são os que não mais temem a morte, como outrora os mártires. Hoje não temos mais o risco, ou não há mais essa possibilidade de sermos chamados a martírios dessa natureza, como outrora os mártires que desciam aos circos, mas hoje a natureza do martírio que se nos pede é distinta. Não mais aquele instante do testemunho máximo na imolação do corpo físico, mas agora cada instante de oferta das nossas possibilidades no mundo físico ao engrandecimento da vida com Jesus. Servir, amar, consolar, esclarecer, libertar dessas algemas da morte, desses véus que ainda atemorizam a tantos. Diz-nos Kardec em O Livro dos Espíritos, o temor da morte está na medida inversa da paz de consciência. Quanto mais edificada uma consciência no dever, menos teme ela a morte. Quanto menos edificada uma consciência no dever, porque ainda tão apegada às sensações, ao que é efêmero ou passageiro, ao que é material, tanto mais teme essa consciência a morte. Nossa relação com a morte, portanto, tem muito a nos dizer do quanto já estamos realmente passando a viver como espíritos. Não a personalidade humana, ora ostentando esse nome, cidadão desta ou daquela nação, desta ou daquela cidade, mas o espírito em jornada, cidadão celeste, diria-nos Paulo, que passa pelo mundo com a consciência de que aqui não temos morada permanente, mas buscamos a futura. É o que temos aprendido com todos aqueles que viveram o Espiritismo em plenitude. Um Caebar Schutter, por exemplo, que enquanto o seu corpo era velado, manifestava-se mediunicamente, transmitindo aquela que seria a frase do seu epitáfio: escrevam no meu túmulo, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal.
Quantos espíritos vivem de tal modo a terem essa possibilidade de, tombando o corpo, alçarem-se com as falenas de luz a novos planos de liberdade e realização? Sem dúvida, Eurípides, sem dúvida, tantos desses que ao redor dele gravitaram, nos ensinam isso. Vida em plenitude, vida em liberdade, à luz da realidade do Espírito. E não é por outro motivo que Jesus, já há 2000 anos, nos dizia, no contexto daquela bonita passagem em torno da figura de Lázaro, quando uma das irmãs de Lázaro se aproxima do Mestre, lamentando o fato de, entre aspas, já ser tarde, Jesus havia chegado tarde, e Jesus fala assim: não temas, crê. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é um estágio. É o estágio que talvez muitos de nós já tenhamos alcançado, porque já estamos informados pela crença que temos em Cristo e no Espiritismo que desenvolve as suas lições, sabemos que mesmo morrendo, seguiremos a viver. Esse é um patamar que talvez já tenhamos alcançado. Mas o que nos interessa, sobretudo, é o patamar seguinte. Aquele que crê e vive em mim, esse nunca mais morrerá. Existem já espíritos no mundo que não morrem mais, mesmo encarnando. Porque perdendo o corpo físico, não se deixam envolver pelos véus de sombra da ignorância ou das paixões. Porque tamanha a luz acesa no coração, que não há mais morte, no sentido mais desafiador desse elemento da vida. Quem crê e vive em Cristo, daí por diante, é vida para sempre. Qual a única diferença de se estar no corpo ou fora dele, em alguns períodos da jornada? É isso que o Espiritismo, meus amigos, nos concita a desenvolver. Tamanhos conhecimentos, tanta e tanta informação. Recurso de vida a fecundar-nos a instrução, mas acima de tudo, a convidar-nos o coração, a ligarmos-nos ao coração do Cristo para que não nos falte mais aqui, além, em qualquer parte, a seiva da vida, que é a seiva do amor. Quem ama, vive e constrói vida para sempre. Que saibamos, portanto, acolher as vozes dos imortais, os mortos que de pé conclamam a humanidade, enfim, a despertar. Para trás, deixemos para trás aquilo que, portanto, nos tem mantido cativos, as algemas da ilusão, e contemplemos agora a vida com os olhos do Espírito, inundados pela luz do coração, que nos fazem ver em toda parte sempre motivos novos de aprender, de crescer, de agradecer, porque a vida é tua em toda parte. É o que o Espiritismo nos tem ensinado. Nesse dia, portanto, dos mortos, relembramos, sem qualquer espírito de angústia, sem quaisquer sombras ou preconceitos, relembramos-nos e exaltamos a vida. Porque quis o Senhor dela mesma, da vida, que fossem os mortos os que mais nos ensinariam a respeito dela. Cabendo agora a cada um de nós desenvolver dia a dia, paulatinamente, essa vida em nós, para que possamos despertar os que caminham mundo afora, ainda a temer o que acontece além desses misteriosos véus. Com o Espiritismo estão abertos, rasgados de alto a baixo, para que contemplemos a beleza e a grandeza do que nos espera a todos, no além, no infinito que temos todos a percorrer. Que o exemplo desses corações a todos nos inspire, meus amigos, e que possamos nos unir em uníssono, entre aspas, vivos e mortos, todos vivos na criação, para exaltar a grandeza de Deus. Já nos dizia o Senhor, há aqueles tempos, Deus não é Deus de mortos,
Deus é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. E a única morte verdadeiramente a temer é a da estagnação, seja na preguiça, seja na sombra, que cabe em nós combater, avançando em direção à vida abundante que a todos nos espera. Jesus nos abençoe, Jesus nos inspire, que o dia dos mortos seja para nós um hausto renovador e inspirador quanto à beleza da vida que o Evangelho nos descortina. A todos, paz e bem.